Olá, muito boa noite. Cá estamos nós de volta para mais uma atitude emergente, a última desta semana. E hoje eu gostava de falar um pouquinho acerca de fé, viver na fé, viver com fé. Eu acho que todos nós gostaríamos que Deus nos desse um plano detalhado da nossa vida. Que Deus chegasse e dissesse com quem nós vamos casar, para quem ainda não é casado, obviamente, onde vamos morar, qual o emprego que nós vamos ter, quantos filhos, quantos netos, enfim, eu creio que seria muito bom, seria interessante se à partida Deus nos desse o detalhe completo da trajetória da nossa vida. Acontece que Deus conduz-nos um passo de cada vez e muitas vezes nós precisamos dar este passo para que depois Deus nos revele qual é o próximo. E eu gostava de falar de um personagem que nos inspira a viver uma vida de fé. Pois bem, talvez já tenhas percebido de quem eu vou falar. Vou falar sobre Abraão. Abraão foi um agente transformador do seu mundo e diz-nos a Escritura Sagrada que ele foi chamado por Deus. Não sabemos, a Bíblia não detalha como é que Abraão teve essa revelação acerca de Deus, mas deixa-nos perceber que ele estava lá na sua terra, uma nação super pagã, a sua família era pagã, adorava falsos deuses. Provavelmente Abraão também seria um adorador de ídolos, mas Deus escolheu Abraão a dedo. E de alguma forma, não sabemos porquê Deus escolheu Abraão, sabemos que Deus escolheu Abraão, por alguma razão foi. Mas Deus chamou Abraão e dirigiu-lhe estas palavras: Abraão, sai da tua terra, deixa a tua terra, deixa a tua parentela, a tua família, deixa aquilo que para ti é conhecido e vai para uma terra que eu te vou mostrar. Agora imaginem a fé que Abraão teve que ter para sair sem saber para onde. Mas vou para onde? Se eu chegasse e te dissesse, olha, vai buscar determinado objeto, tu irias-me perguntar, eu vou sim, mas aonde? Onde é que está o objeto? Porém, a Abraão, Deus disse: Abraão, vai para uma terra que eu ainda te vou mostrar. E diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 12, versículo 1: Deixa o teu país natal, os teus parentes, a família do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não disse a Abraão qual era a terra, onde ela ficava, não disse onde é que eles iriam morar, mas Abraão deu ouvidos a Deus, deu crédito a Deus. Ele fez as malas e partiu, não pôde deixar nenhum endereço. Ao despedir-se da família, não pôde dizer eu vou para determinado lugar. Não, ele simplesmente se despediu sem destino. Para Abraão, o destino era incerto. Para Deus, tudo estava claro, tudo estava definido à partida. Mas Abraão partiu debaixo de uma direção divina, debaixo de um destino divino que já estava preparado para ele. Por isso é que a carta aos Hebreus, no capítulo 11, o capítulo dos heróis da fé, e no versículo 8 diz-nos assim: foi pela fé que Abraão obedeceu quando Deus o chamou para sair de casa e ir para outra terra que Deus lhe daria por herança. Ele foi sem saber para onde estava a ir. No entanto, Abraão saiu debaixo de uma promessa. Ele tinha uma perspectiva eterna, uma herança eterna. E ele foi capaz de mudar o seu mundo, alterar todo o seu mundo. E sabem, hoje nós também precisamos. A Europa precisa de pessoas que estejam dispostas a abrir mão do seu mundo, a abrir mão da sua segurança, a abrir mão daquilo que lhes é confortável por um propósito maior. A Europa precisa desesperadamente de Deus, precisa desesperadamente de ouvir o Evangelho, mas para que isso aconteça, e deixando agora a Europa e pensando no teu mundo pessoal, até que ponto é que tu estás disposto a abrir mão dele por um propósito
maior? Até que ponto é que estás disposto a dar passos que numa perspectiva natural são incertos, mas que numa perspectiva divina e numa dinâmica de fé são certezas de que aquilo que Deus nos promete, Deus vai cumprir. Talvez tu ores até para que Deus toque a nossa Europa, toque o nosso país, toque o nosso mundo, mas o primeiro mundo que precisa ser tocado é o teu mundo interior, é o teu mundo, é o mundo da tua fé. Eu preciso desta fé. Para resumir a história, Abraão vai para Canaã, ele chega à terra, estabelece na terra, com muitos episódios. Abraão fica na história como o pai da fé, como este patriarca que está na origem das três grandes religiões monoteístas, judaísmo, islamismo e cristianismo. Porém, Abraão é o pai da fé, é o patriarca de Israel, do povo judeu, do judaísmo. Cerca de 600 anos, mais coisa, menos coisa. O que acontece? 650, o povo de Israel, os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, os descendentes de Jacó descem ao Egito. A famosa história de José do Egito, multiplicam-se no Egito. 430 anos depois, Deus tira o povo do Egito de volta para a terra que Deus tinha prometido a Abraão, que Deus tinha dito a Abraão que a descendência dele haveria de possuir aquela terra. E agora, como resultado do clamor, como mão forte, Deus tira o povo de Israel do Egito e o povo está novamente a caminho da terra prometida. Se anteriormente foi Abraão que recebeu uma palavra de Deus, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te vou mostrar, agora era toda uma nação, todos os descendentes de Abraão que estavam a sair do Egito novamente para a Canaã, para aquela terra. E quando eles chegam prestes, eles saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho, caminham no deserto, e quando estão prestes a entrar na terra, eles só precisavam de entrar. Deus disse: vocês vão para a terra. Ninguém os mandou enviar espias. Nós podemos pensar, mas foi uma boa ideia. Realmente era uma estratégia muito boa. Só que eles enviaram 12 espias e quando eles regressam, ao fim daqueles 40 dias de espiarem a terra, há dois relatórios. Um relatório maioritário e um relatório minoritário. A maioria dizia: realmente a terra é boa, mas é impossível conquistá-la, porque os moradores que lá habitam são terríveis, são valentes demais. Nós não conseguimos vencê-los. Nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Quem é que lhes disse isso? Foram eles que chegaram a essa conclusão. Mas Josué e Caleb, estes dois valentes homens de Deus, disseram: não, não, vamos entrar imediatamente para tomar a terra. Está em Números, capítulo 13, versículo 30. Certamente podemos conquistá-la. Enquanto a maioria estava cheia de descrença e o povo ficou inflamado com descrença e eles se recusaram a ir, essa incredulidade custou-lhes 40 anos de peregrinação desnecessária no deserto. O que é que faz a incredulidade? A incredulidade leva-nos leva-nos a optar por aquilo que é seguro. Não, vamos ficar aqui que aqui é seguro. Aqui estamos bem, aqui sabemos com o que contamos. Mas a fé, queridos, a fé diz: não, vamos em frente. Vamos para o lugar onde Deus está a trabalhar. Vamos participar daquilo que Deus está a fazer. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. É por isso que Deus diz que se o justo recuar na fé, Deus não tem prazer nele. Deus é um Deus de fé. O problema aqui foi que eles não avançaram. Eles preferiram ficar parados. Eles ficaram lá no deserto 40 anos em círculos, a andar em círculos, como resultado da incredulidade. Foi a penalização que eles sofreram por causa da incredulidade. Porque Deus estava a dizer-lhes: vocês vão entrar na terra. E eles estão a dizer a Deus: Deus, tu não nos consegues pôr na terra. Deus diz: vocês vão possuir a terra, a herança dada a Abraão e à sua descendência. E eles, com a incredulidade deles, estão a dizer: os povos que estão lá na terra são mais fortes do que tudo aquilo que Deus pode fazer.
como tal. Em 40 anos esta geração morre no deserto. E reparem o que a palavra de Deus diz. Deuteronômio capítulo 1, versículo 39. Deus falou e disse, como resultado desta incredulidade: as vossas crianças, que julgastes como vítimas certas do inimigo, e os vossos filhos, que agora ainda não distinguem o que é bom e o que é mau, esses é que lá entrarão. A eles é que eu dou essa terra e eles tomarão posse dela. Então toda aquela geração, queridos, toda aquela velha geração, e quando eu digo velha não estou a falar de anciãos de 90 anos, 80 anos, não, estou a falar de homens com 40, homens com 50, homens com 60. Deus, em 40 anos, recolheu todos eles morreram, todos eles partiram, até o último. Só a descendência de Josué e Caleb é que ficaram para entrar na terra por causa da fé, por causa da confiança que eles manifestaram em Deus. Agora, uma nova geração, e é isto que eu quero deixar aqui como alerta para nós, como alvo para nós. A geração que está a entrar na terra, eles talvez tivessem uma vaga lembrança de Deus abrir o mar vermelho. Eles não viram Deus, eles não se aperceberam da forte mão de Deus tirando o povo do Egito. Eles não tinham experiência com Deus. Eles viram alguns milagres no deserto, mas esta nova geração que ia possuir a terra precisava de um encontro com Deus. E quando eu refletia sobre isto, eu lembrava-me que nos anos 80, nos anos 90, houve um grande mover de Deus sobre as nações da terra. A minha geração, a geração da minha infância, foi uma geração que experimentou Deus, foi uma geração que provou Deus. Agora, a geração dos meus filhos, a geração talvez dos teus netos, precisa ter um encontro com Deus. E a nossa oração é para que esta geração que nos sucede, que vem aí atrás de nós, tem de experimentar, tem de encontrar, tem de provar este Deus que pode todas as coisas, este Deus que é o sustentador da nossa fé, este Deus que promete e cumpre. Então, à semelhança de Abraão, nós não sabemos o detalhe daquilo que irá acontecer, mas sabemos que Deus nos vai fazer chegar à Canaã celestial. Nós sabemos que Deus vai cumprir as suas promessas e a geração, quer a nossa, quer a que vem atrás de nós, precisa de ter encontros com Deus. Estava a terminar orando e eu peço que tu possas também subscrever o canal, enviar aí o link para quem tu achas que faça sentido esta partilha, e em nome de Jesus eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, acima de tudo eu abençoo a tua alma para que ela seja cheia de fé, para que os teus pensamentos sejam ajustados com os valores do reino, com a palavra de Deus, e tu não faças parte de uma geração incrédula, mas faças parte de uma geração de fé. Não faças parte de uma geração que ouve falar de Deus, mas sejas parte de uma geração que tem experiências com Deus. Abençoamos os nossos filhos, abençoamos os nossos netos e oramos para que eles provem e vejam por experiência pessoal que Deus é bom, que Deus pode todas as coisas, que Deus é fiel e cumpre cada uma das suas promessas em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua descendência, abençoe a tua família e que Deus te surpreenda, homem e mulher de fé, em nome de Jesus.